Fala pessoal, vamos continuar aqui o tema anterior falando sobre as relações jurídicas de consumo em casos especiais, onde pode haver aquela dúvida para você que milita no direito do consumidor sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. Será que estas relações jurídicas que nós separamos aqui desafiam a aplicação, a incidência do código? Já vimos algumas, vamos ver outras nesse nosso vídeo. Mas antes eu quero lembrá-lo para se inscrever aqui no canal do Quaresma, ativar o sininho para receber as notificações. Tem muito material, bastante conteúdo e você se inscrevendo e ativando as notificações vai ficar sempre bem informado com o direito do consumidor. Bom, eu separei aqui mais 3 situações, 3 hipóteses em que se discute, em que se cria alguma confusão com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Primeira delas, relação estabelecida entre a emissora de TV e os seus telespectadores. É relação de consumo? Posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Eu tenho pautado aqui as respostas sempre pela melhor doutrina, separando casos em que já houve posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que você sabe é quem dá a última palavra no nosso ordenamento, no nosso sistema jurídico, para a aplicação da lei federal. E o Código de Defesa do Consumidor, como lei federal que é, acaba sendo interpretado em última instância, em última análise, pelo STJ. Pois bem, nesse tema envolvendo as emissoras de TV, a gente pode dizer que a jurisprudência do STJ é vacilante, ou seja, ora entende pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ora não entende pela aplicação do CDC. O STJ já afastou a aplicação do CDC à emissora de TV por problemas relacionados às propagandas. Aliás, joga essa responsabilidade direto ao fornecedor, conjugando ali, salvo engano, o artigo 36, parágrafo único, o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu não teria a aplicação do CDC, não teria aqui a relação de consumo estabelecida por conta destes anúncios, por conta destas propagandas. Mas nós poderíamos ter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os realities, né? Ali para os reality shows. Então, será que a emissora que administra um reality, ao adotar alguma prática que seja nociva, abusiva, até mesmo aqueles participantes, desafiaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor? A doutrina entende que sim, sinaliza nesse sentido de que há incidência, aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os realities, como também para os programas que se apresentam como jogos, não é? Então, a Mega Senha, Show do Milhão, outros tantos programas em que o formato é o de aposta ou de jogo e, portanto, o código seria a norma norteadora. Além disso, a gente tem um outro tema que sofreu alteração recente envolvendo planos de saúde. Nós tínhamos antes uma súmula revogada pelo STJ que estabelecia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os usuários de planos de saúde em relação às operadoras de planos de saúde. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 608, estabelecendo que só há aplicação do Código de Defesa do Consumidor para os planos de saúde que não forem de autogestão. E isso cria, na nossa concepção, um precedente um tanto quanto perigoso, né? Aliás, é muito importante sempre que o juiz, no caso concreto, analise se é mesmo a hipótese ou não de aplicação dessa súmula. Por quê? Porque a separação, a distinção que se faz pela súmula 608 cria aqui um precedente perigoso, porque pode fazer com que com que se incentive a criação de planos de saúde organizados por autogestão, né? O planos de saúde de autogestão com vistas a se furtar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com vistas a subtrair a incidência, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é a situação atual, com as alterações advindas do Superior Tribunal de Justiça, mas com a ressalva aqui que cabe, que merece ser feita.
Por último, eu quero aproveitar para destacar com você, nestas relações jurídicas ou nestes casos especiais para aplicação do CDC, a relação que se estabelece entre o mutuário e o agente do sistema financeiro de habitação. Ponto pacífico aqui, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é tranquila, não é? Ou, em outras palavras, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para esta relação estabelecida entre o agente financeiro e o mutuário. Aliás, com um posicionamento muito interessante do STJ, reconhecendo ao agente financeiro a participação direta em relação à aprovação do projeto, acompanhamento de obra e outras tarefas, outras atividades que o fazem mesmo responsável, ou ao menos solidariamente responsável, inclusive com os vícios de construção da obra. Então, essa ideia envolvendo não apenas a construtora, mas o agente financeiro, para fins de Sistema Financeiro da Habitação, SFH, vale aqui para o Código de Defesa do Consumidor. A ressalva que se faz é com relação aos valores oriundos do fundo garantidor. Neste caso, neste aspecto, a única ressalva que se faz aqui é com relação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. Estes recursos oriundos desta natureza ficam excepcionados e, portanto, não se aplica a Lei 8.078 de 90. Era isso, eu paro por aqui e volto com mais casos especiais para a aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Um grande abraço e até a próxima.